Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E, como de hábito, vamos ler uma página de um livro para trazermos a ambiência adequada para onde estivermos, para termos bom proveito do estudo, não é? Vão acalmar nossos pensamentos, nossa mente, serenando. E vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, pela psicografia do querido Chico Xavier. E a mensagem de hoje é a mensagem número 9, intitulada Reuniões Cristãs. A passagem destacada por Emmanuel está narrada em João, capítulo 20, versículo 19, e diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E Emmanuel comenta a passagem narrada por João como se segue. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna de relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam, tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E, nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, chamando o teu nome, buscando tua presença entre nós, para mais esse encontro de estudo da obra Paulo e Estevão. Que hoje, como nos estudos passados, possamos ter a honra de ter a vossa luz a iluminar o ambiente em que estivermos, para iluminar os nossos pensamentos, ampliar o nosso entendimento para as lições que iremos receber. Obrigado, Senhor, por abençoar estes encontros que dedicamos a Ti.
se conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade, não é, ao nosso estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na história. E vamos, então, no último estudo, nós estivemos ao final da pregação, em que Estevão curou uma jovem muda na presença de todos, inclusive de Saulo de Tarso. Aqueles pobres e aflitos presentes viram aquela cura como mais uma exclamação de esperança, né? E reagiram com muita alegria. Saulo, porém, ficou muito indignado, desejando, inclusive, ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que a intenção dele, a vontade dele era esfarrapar, né, Estevão. Porém, ele se conteve porque ele percebeu que qualquer atitude mais agressiva ali poderia criar um tumulto muito grande e que não seria favorável a ele. Então, resolveu então que usaria a lei a seu favor, que ele buscaria a lei para resolver aquela questão. E foram embora. Foi embora da igreja, levando um ódio e uma vontade imensa de se vingar da humilhação que ele sentiu que foi imputada por Estevão. No dia seguinte, à tardinha, ainda remoendo todo aquele ódio, aquela raiva, né? Aquela humilhação, ele se sentiu realmente humilhado pela sabedoria de Estevão, que ele foi buscar, então, Abigail, conversaram muito sobre o assunto, ele contou tudo o que houve, ela sempre buscando colocar panos quentes, vamos dizer assim, né, pedindo a ele cautela, que talvez aqueles todos não precisassem de uma reprimenda, mas quem sabe de uma instrução, né, até para evitar, né, abusos de autoridade. Então, que fossem com cautela. Né? E, passado alguns dias, tomaram as providências lá no Sinédrio para que Estevão comparecesse para um debate, né, para um interrogatório, uma discussão, e para que os juízes expusessem, junto com Estevão, as suas verdades, cada um a sua verdade. Estevão, seguindo as recomendações do Mestre Jesus, declinou o convite, não aceitou, porque para evitar justamente esses embates, essas discussões. E com isso, Saulo não podia fazer nada por ele ter recusado e teria que aguardar que alguém, a única saída era que alguém fizesse uma denúncia de blasfêmia, de calúnia, né? Mas, pensando como é que ele ia conseguir isso, ele lembrou de um amigo serviçal, de um de seus amigos serviçais, que era Neemias, e o chamou. E combinaram, então. Né? Neemias concordou em fazer isso, em abrir a denúncia contra Estevão, e ainda colocou, além da questão essa de blasfemo, né, dele ser blasfemo, de ser um caluniador, ainda a questão dele ser feiticeiro, né, porque fazia curas, e botou algumas coisas mais à vontade, né? E então Saulo foi quem recebeu a denúncia, que anotou tudo, né? O que Neemias trouxe quando veio fazer a sua denúncia. E já no Sinédrio, né? Então Estevão teve que comparecer, né? E lá no Sinédrio, Saulo foi escolhido como um juiz para interrogar Estevão.
E diante dos personagens mais eminentes do Sinédrio, Saulo então pretendia aproveitar aquele ambiente que ele conhecia tão bem para usar isso a seu favor. E começado o embate, Estevão então foi ponderando sobre Jesus, né? Mas sobre Moisés, os textos sagrados, né? E ele só, de repente, então, quando primeira pergunta direta a ele que Saulo fez foi da sua origem, né? Quem era ele, de onde ele vinha. Nesse momento ele ficou apreensivo, diz no texto que ele empalideceu. E por quê? Porque temos que lembrar que ele não era Estevão, né? Ele tinha a sua origem como Gesiel, que ele não podia trazer à tona, porque senão prejudicaria aquele que o libertou, que o ajudou, né? Que foi Sérgio Paulo, que ele curou, que ele cuidou na galera, lembram? E que depois o levou até a margem, na Palestina, deixou ele lá, e só que pediu a ele que jamais dissesse quem ele era. E ele contou toda essa história para Simão Pedro, e Simão Pedro, então, o batizou, né? Deu a ele esse nome de Estevão, um nome grego, em homenagem à sua origem. E ele não podia dizer isso. Mas, sem mentir, ele, né, ele falou, informou que ele era da tribo, que ele pertencia à tribo de Issacar. Nesse momento, a menção da tribo de Issacar, Estevão disfarçadamente teve uma surpresa, porque é a mesma tribo de origem da sua noiva, Abigail, né? Mas deu continuidade. Então, durante o interrogatório, Estevão foi mantendo diante de todos a sua crença, né, de que Cristo era o Salvador, prometido por Deus, e seguiu mantendo a sua fé, para irritação de Saulo. Ele não abriu mão. E disse que não estava ali para desdenhar de Moisés, mas que acreditava na superioridade de Jesus Cristo. E ele dizia aquilo sem se importar com as consequências, né? E foi quando, então, nós paramos o estudo, né? Terminamos aqui o estudo na página 99, para quem tem essa edição do romance. Então, vamos lá. Nós estamos no segundo parágrafo, na página 99. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. Então, vamos voltar um pouquinho, que ele já tinha sido acusado de blasfemo. E aqui a segunda como caluniador, né? E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba que anotava os termos da inquirição, acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia, né? Com generosidade. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios, né? Dos feitiços que utilizastes neste feito. Não fui eu quem praticou este ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensai em inocentar-vos com esta ingênua declaração, objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos desculpa.
Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente: Contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhes as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do vosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Então, ele foi no cerne da questão. Se ele era feiticeiro por ter curado aquela jovem muda, o que dizer de Moisés? Que feitiçaria havia feito Moisés, né? quando, quando fez jorrar, atendendo ao comando de Deus, né? Que disse a ele tocar 2 vezes com a sua vara na rocha, né? Lá em Horebe, que viria água. Então, poderia saciar a sede de todos os homens, né? De todas as pessoas e de todos os animais. Então, que feitiçaria tinha sido essa que Moisés havia usado, né? Depois, com que feitiçaria ele havia erguido as águas do Mar Vermelho para que o povo passasse, fugindo, né, no êxodo, saindo do Egito? E depois, com que talismã presumiu que Josué atrasaria o sol? Essa passagem de Josué, né? Josué era o líder do povo de Israel. Ele substituiu, né, sucedeu Moisés depois que Moisés morreu, ainda no caminho para a Terra Prometida. E nós encontramos lá em Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15, como foi que essa coisa aconteceu. E eu vou ler, porque é uma passagem muito interessante, muito bonita. Né? Josué, então, e o povo continuavam a caminhada à Terra Prometida. E depois de destruírem Jericó, eles tiveram que lutar com os amorreus. Os amorreus eram um povo cananeu, né, que habitava a terra de Canaã. E eram conhecidos por serem inimigos dos israelitas, pois todos os reis desse povo se juntaram para lutar contra eles. Então, em Josué 10, capítulo 12 a 15, diz assim: Então, Josué falou com Deus na frente de todo o povo: Sol, pare sobre nós, e lua, demore para surgir. O sol parou, e a lua demorou para aparecer, e por quase um dia inteiro o sol não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. E assim, o povo de Israel teve tempo para vencer os inimigos e continuar a caminhada para Canaã. Então, é uma história, né, um momento muito importante para os judeus. Né? Todas essas histórias de Moisés e Josué, né, eram inegáveis. Então, que feitiçaria? Foi essa a questão que Estevão trouxe. Né? E segue assim a narração. Analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos e retorquíveis, o doutor de Tarso trincou os dentes. Ele ficou muito bravo, muito contrariado, né? Trincou os dentes mesmo, de raiva. Né?
Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer, deu a ele, Saulo, né? Saulo, que o antagonista contava com a simpatia e admiração de muitos. Então, só num pequeno relance ele já percebeu que aquela fala de Estevão já tinha conquistado alguns daqueles presentes. Isso era extremamente negativo para ele, não é? E chegava a desconcertar-se intimamente. Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos, que era uma característica sua? Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Vamos lembrar que um dos orgulhos, né, de Saulo era jamais perder uma contenda, jamais perder um debate. Vou repetir aqui, examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nesses termos. O acusado confirma, por sua palavra, a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, vamos lembrar, né, que ele é da tribo de Issacar, israelita, ele tem direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda este recurso. Querendo aqui, então, deixar bem transparente que ele estava sendo muito justo e correto em todo o processo. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolhou-se, quase com espanto, como a prelibar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei. Olharam espantados, o que estava acontecendo, né? Cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, ele estava vermelho de raiva, né? Denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Ele não tinha como deixar de transparecer o que estava sentindo. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento. Então, aquele direito, né, a origem dele da tribo de Issacar. Levantando-se nobremente, contemplou os rostos ansiados que buscavam de todos os lados. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade. Mas notou, igualmente, que alguns israelitas o encaravam com simpatia e compreensão. Valendo-se deste auxílio, sentiu consolidar-se-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhes não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Mais que nunca, sentiu a convicção de que o mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Estava ali confiante, tinha certeza absoluta de que o mestre estaria com ele. Passado um minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa,
não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Ele não está falando em Jesus. Então, ele está buscando já aqui conquistar mais simpatizantes. Vamos trazer Deus, né, que é uma coisa em comum entre os israelitas, os judeus, né, e os cristãos. O supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai, generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conta destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas do seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno, diante de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas, temos a lei e o escrito dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário, que existe algo de mais elevado além dela. Temos o cárcere para os que transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Ele recebeu nessas açoites. Bastará isso. As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente, enorme foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Ele trouxe, então, todo aquele caminho da origem de todos que estavam ali. Tudo que passou. Né? E depois alertou de onde tiramos. Né? Falamos do amor de Deus e tratamos as criaturas da forma como tratamos. Né? Lapidação, né? Apedrejamento para a mulher que fraqueja, os açoites, o cárcere. A Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam, explodiram em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema, punição ao trânsfuga. Então, anátema excomunga, maldito. Punição ao trânsfuga, ao desertor, chamando então Estevão de desertor. Ele, como israelita, agora se rendendo a esse Messias, Jesus Cristo, carpinteiro, ele era um desertor. E ele então diz: por que me apupais desta forma? Por que me vaiam desta forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Quer dizer, ele não havia sido julgado ainda, as coisas não tinham sido todas ditas, e eles já estavam precipitando o seu julgamento, ou estavam julgando. E ele, então, diz que aquela atitude demonstra fraqueza. Olha,
Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia, falando que ele havia recusado o convite, né? Mas dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo, e certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou este tratamento em grau superlativo, em grau muito maior. Né? Não obstante vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis, né, irrealizáveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção. Nova saraivada de apóstrofes, né? Nova torrente de invocações, cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes, né? Provocadores e ásperos baldões, ásperos impropérios, eram-lhe atirados a esmo, de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus, né, os doutores da lei, né, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama. E reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes, acaso, as lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Então, ele trouxe essa passagem de Isaías, né? Por que não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo? Porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, ele fez essa alusão, trazendo mais uma vez, né, Isaías para exemplificar as coisas que estavam acontecendo. Muito falais de Moisés, né? Muitos falais quem? Os fariseus, né? Os doutores do tempo. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré, foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, suas mãos enobreceram o trabalho. Pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens dentro do novo entendimento do amor
que nos trouxe o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes, né? Meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Então, isso aqui nós podemos trazer para nós também, não é, amigos? Não estamos sendo meros ouvintes. Uma coisa é ouvir as pregações, ouvir tudo aquilo que Jesus nos trouxe, o Evangelho, ler, ouvir as palestras, né, que temos acesso, irmos à casa espírita, nos dedicarmos, mas nós estamos vivendo o Evangelho ou só somos meros ouvintes? Jerusalém, continuou então Estevão, não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais desde criança. Então, ele não estava encontrando aquela Jerusalém que os pais contavam a ele. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar no qual se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. E aqui nós vamos lembrar de Zacarias, né? O sogro, futuro sogro de Saulo. Ele veio, né, em situação, vamos dizer, em situação temível, né? Ele estava mal, porque ele perdeu tudo, né? E quando ele chegou, ele recebeu terras, né? E alguém do Sinédrio facilitar a venda, colocou ele no grupo, um grupo de poucos, né, que vendiam animais para o sacrifício no templo. Então, Saulo, com certeza, nesse momento, lembrou dessa questão, né? Eu estou imaginando que sim, possível que não, né? O templo está cheio de mercadores, e os mercadores, né, os vendedores de coisas e de animais, porque o sogro ganhava dinheiro vendendo animais para as pessoas poderem oferecerem sacrifício, né? E continua Estevão. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisacais assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra, vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejacem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. E agora, então, ele vai começar a citar os profetas e nós vamos ilustrar. Então, Jeremias. Então, temos uma representação, não é? Óbvio que não temos como ter certeza das feições e tal, mas está aqui representado Jeremias nesse primeiro quadro no alto à esquerda. Jeremias conheceu longas noites de angústias, a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições de Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras, aqui representado no quadro abaixo à esquerda, foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro.
Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorai o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Olha quanta coisa Estevão trouxe à baila aqui nesse instante, né? Ele realmente estava inspirado. A Assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça, né? Um dos primários, um dos primeiros profetas da raça. Mas os fariseus, como se quebrassem a misteriosa força que os emudecia, romperam em algazarra ensurdecedora, gesticulando a esmo, proferindo impropérios e proferindo injúrias, no propósito de atenuar a forte impressão causada pelos surtos eloquentes e calorosos do orador. Eles queriam terminar com tudo aquilo, aquela emoção, aquela que Estevão conseguiu trazer diante de tudo que ele falou, né? E voltaram, né? Apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás. Neste comenos, né, neste instante, Saulo levantou-se rubro de cólera, vermelho de raiva, né? Não conseguia disfarçar a fúria, olha, fúria, do temperamento impulsivo a desbordar-lhe, a transbordar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto, caminhou rápido para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra, e a assembleia logo se acalmou, embora continuasse o rumor dos comentários abafados. Então, a gente pode imaginar, né? Aquele lugar, de repente silenciam diante da atitude de Saulo, mas ainda tem algumas pessoas falando, sussurrando, e percebendo que ia talvez ser coagido pela violência, e mais, que os fariseus perdiam sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila: vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar, não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Não pôde prosseguir. O moço tarcense, mãos à cintura, olhar ircundo e gestos rudes, ele estava colérico, né? Como se defrontasse um malfeitor comum, gritou-lhe furiosamente no ouvido, diretamente no ouvido: basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto. Deu um soco no rosto de Estevão. Vejam como ele estava realmente fora de si, ele estava desequilibrado. Sem que Estevão tentasse a menor reação. Ele deu um soco e Estevão não tentou nenhuma reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal, em atuada delirante. Eles estavam aqui só confirmando aquilo que Estevão acabara de trazer à tona, né? Tratavam os outros desta maneira, com violência, não é? Os fariseus aplaudiram o gesto brutal em atroada delirante, como se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava sem compaixão. Quer dizer, não foi só aquele soco no rosto, continuou socando Estevão. Sem recursos de ordem moral,
ante a lógica do evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa, né? Ele não tinha força moral, então ele usava a força física. A força moral que ele tinha não era suficiente para combater a força moral de Estevão. Então ele partiu para a força física, né? Exorcizando. Ele estava ali exorcizando todo o ódio, toda a raiva que ele tinha dentro do coração. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Quer dizer, ele é humano, né? Ele é um homem em transformação, em crescimento moral, mas ele sente, né? Ele sentiu aqui toda a ofensa, mas ele estava ali lutando contra aquelas emoções, contra aqueles sentimentos negativos, não é? Mas sentia, é óbvio que sentia, né? Mas buscou o equilíbrio em Jesus. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Lembrou da lição do mestre. Lembrou os sacrifícios do pai em Corinto, né? Reviu na imaginação o seu suplício e morte, né? O suplício do pai, né? Que foi ali morto na sua frente. Recordou a prova angustiosa que sofrera, né? Os açoites, que se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas tanto conseguira em energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com o Cristo no coração. Então, se lá, naquele episódio da morte do pai, do próprio flagelo, da separação dele de sua irmã Abigail, ele teve esse Deus que o sustentou, e agora como seria diferente tendo Jesus Cristo, o Messias, no coração? Não podia ser diferente. Ele estava ali, ele tinha, né, o amparo do Cristo. Esses pensamentos acudiam-lhe ao cérebro atormentado, como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo lhe marcasse o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Quando lhe observou o pranto misturado com sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se saciado na sua imensa cólera. Ficou feliz, não é? Não podia compreender a passividade com que o agrediram receber os bofetões de sua força enrijada, né, daquele jeito fortalecido dos exercícios do esporte. Ele era forte. Né? A serenidade de Estevão perturbou-o ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. E realmente, né, Saulo perdeu o equilíbrio. E ele perdeu o equilíbrio e Estevão conseguiu tirá-lo do sério. E como somos nós, não é? No nosso dia a dia. Não sei vocês, mas eu tenho coisas que eu permito que me tirem do sério, né? Que me desequilibrem. Né? E eu reparo, noto, lamento o que aconteceu, mas vamos embora, vamos vencer, vamos retomar o equilíbrio, acalmar, serenar o coração, uma prece, né, uma leitura edificante, lamentar, é claro, né, a queda, o desvio, né, mas seguimos, sabemos que estamos em mudança, sabemos que estamos em transformação, não podemos nunca esquecer disso, e buscar sempre a prece que nos coloca de volta no equilíbrio, não é? Esboçando um sorriso de zomberia, advertiu o altaneiro. Não reages, covarde? Tua escola é também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza. A paz difere da violência.
tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia, no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou ufano vaidoso, e considerados os graves insultos aqui bolsados, aqui lançados, aqui vomitados, bem nesse sentido mesmo, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado, apedrejado. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam um escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel, o mestre de Saulo, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Tendo voto nesse tribunal, e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo o seu acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou. Aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero que seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés, movimento revolucionário de consequências imprevisíveis que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando, evitando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências a respeito das atividades do caminho, com ordem de admoestar, de repreender, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita, pelo regionalismo judaico, como repositório de veneno ideológico com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. Começava aqui
então a perseguição aos cristãos. Saulo começou aqui a perseguição aos cristãos. O moço tarsense, em frente de Estevão, prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Encerrou-se assim a memorável sessão. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante. Ciosa, zeloso de supremacia, da hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado: conto com todos, lutaremos até o fim. Ele estava se sentindo aqui realizado. Mas lá no íntimo nós sabemos, que ele ainda tinha as feridas da humilhação. E nesse dia, aqui também não tinha sido diferente, tanto que ele precisou usar a força física. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Ante os grupos que se retiravam, explorando, agitando os mais diversos comentários, foi ele maniatado, teve as mãos amarradas, antes de conduzido à prisão. Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortada a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que, mais uma vez, Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Lembrando, que ele testemunhou a sua fé naquele martírio em que morreu seu pai e que sua irmã foi apartada do seu convívio, que ele foi preso, levado como prisioneiro, como escravo às galeras. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de respeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas. E aqui, nosso querido Estevão, então, foi levado ao cárcere. Nós faremos a nossa pausa no estudo, aqui, no término deste 6º capítulo. Um 6º capítulo denso, e esse estudo de hoje, que nos trouxe tantas reflexões, que nos traz tantas reflexões, e vemos o quão Estevão trouxe as verdades à tona e que foram insuportáveis para o jovem tarsense. Falando em jovem, não vamos esquecer, o quão jovem também era Estevão. E é isso, meus queridos amigos, terminamos aqui, o estudo. Vamos encerrar com uma prece. Amado Mestre Jesus, estivemos aqui ouvindo cada palavra de Estevão, de todo o seu conhecimento, de toda a forma com que ele aprendeu a te amar, a te seguir, a te conhecer como se tivesse convivido contigo, Mestre amado. Que possamos aprender com Estevão, que as histórias que ele trouxe à tona sobre o passado dos profetas, sobre as ações tomadas por eles, e depois, diante de um sinédrio revoltoso, que possamos aprender, sim,
com as contendas entre o certo e o errado. Amado Mestre, ser conosco, nos fortalecendo, nos ampliando o entendimento, nos ampliando a compreensão, para que possamos realmente nos modificar, para que realmente sigamos progredindo na nossa transformação moral. Que nosso anjo guardião possa estar sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo e nas nossas quedas nos ajudando a nos reerguermos. Que não desistamos da nossa caminhada, Senhor. Fortaleça-nos a fé. Que assim possa ser, amado Mestre, com a graça do bom Deus. Então, amigos queridos, encerramos aqui hoje o nosso estudo aqui no canal Videira Espírita. Nos veremos novamente na próxima semana, se Deus quiser, para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevam. Até lá, muita paz a todos.